Olá a todos, vamos dar início a mais uma aula de topografia. Hoje vamos trabalhar com cálculos de áreas. Sou o professor Lucas e sou responsável pela disciplina de topografia aqui do campus Muzambinho, do IF Sul de Minas. Primeiramente, vamos conceituar o que é uma área. Uma área pode ser definida como uma quantidade de espaço bidimensional, ou seja, a superfície de um local. As principais unidades de medida são metros ao quadrado e hectare. O que a gente tem que ter em mente? Qual que é a importância da gente saber a área dentro, né, do nosso curso de ciências agrárias? Primeira importância, determinar quantidade de fertilizantes, calcário e demais insumos. Segunda coisa de extrema importância é a gente definir o estande de plantas. O que é isso? Para a gente saber a quantidade de plantas de café que vai caber numa área, plantas de milho, de soja, a gente precisa saber, né, a área do local. Então, o cálculo de estande, que é a quantidade de plantas por área, é feito em função da superfície da área do local. Outra parte de extrema importância é a divisão de terras, né? Numa herança, onde vai ter a partilha para os herdeiros necessários, também é extremamente importante e necessário ter os cálculos das áreas de todas as glebas que vai ser repartido na herança. Então, logo, a gente entende que não tem como trabalhar dentro da área das ciências agrárias sem entender, né, esse conceito de topografia e saber trabalhar com ele com o mesmo na prática e na teoria. O que a gente vai ver hoje aqui? Existem várias maneiras de cálculos de área. A gente vai ver hoje o teorema de Herão, que é um teorema fácil e bastante prático e pertinente de ser utilizado na área das ciências agrárias. Ele é utilizado nos levantamentos topográficos que usa bastante teodolito e estação total. A gente consegue determinar a área de qualquer triângulo, só utilizando os lados dos mesmos. Mas aí eu pergunto, né? Professor, e quando a minha área não é um triângulo? O que a gente faz? A gente tem uma área aqui, um espaço territorial, né? Uma gleba, e a gente quer saber a área desse local. A gente pega ele, né? E divide em triângulos. Então aqui a gente vai ter essa superfície foi dividida em 3 triângulos. Logo, se eu aplicar o teorema de Herão na área 1, T1, depois na área 2, T2, depois na área 3, T3, e somar o resultado ao final, a gente vai encontrar a área total, que é a área que eu quero. Ok? Vamos então aprender o teorema de Herão. O teorema de Herão, ele é dividido em duas partes. A primeira parte do mesmo é a gente encontrar o semiperímetro, aqui representado por P. Então, P é igual lado A do triângulo, mais lado B do triângulo, mais lado C do triângulo. Soma-se os 3 lados, divide por 2. Isso a gente encontra o semiperímetro. Depois, a gente faz a segunda parte, que é o quê? A gente pega o semiperímetro que a gente encontrou, joga na fórmula do Herão propriamente dito, juntamente com o lado A, o lado B e o lado C do mesmo. Como é que é? Esse S é a nossa área que a gente quer, nosso espaço territorial. A gente pega o semiperímetro multiplicado por semiperímetro menos o lado A, multiplicado por semiperímetro menos o lado B, multiplicado por semiperímetro menos o lado C. Depois, tira a raiz de tudo isso. Vamos fazer um exemplo para ficar mais didático essa situação, né? Primeira coisa que a gente calcula, então, é o semiperímetro. Aqui, exemplificando, a gente tem aqui o nosso lado A.
uma distância de 8 metros. O nosso lado B, uma distância de 6 metros. E o nosso lado C, uma distância de 7 metros de comprimento, né? Medido como, professor? Uma fita métrica, a gente foi, aferiu esses comprimentos das laterais do triângulo. Pode ser ferido também com teodolito, estação total, inúmeras formas do mesmo ser aferido, né? Ok. Então, logo, o nosso semiperímetro é a gente pegar o 8 mais o 7 mais o 6, que deu 21, e dividir por 2. Portanto, o nosso semiperímetro é 10,5 metros. Somou os três lados e a gente dividiu por 2. Se os comprimentos estavam em metros, o nosso semiperímetro também sai em metros, né? Que é um comprimento. Ok. Agora, a gente pega esse semiperímetro e vamos jogar na fórmula propriamente dita do Herão. Que é essa forma maior aqui, ó. A gente tem as laterais do triângulo e a gente tem o semiperímetro. Então, vamos substituir. No local que está P, que são os semiperímetros, eu coloquei 10,5. 10,5, 10,5 e 10,5. No lado A eu pus 8, no lado B eu pus 6, são os comprimentos do triângulo, e no lado C eu pus 7. Então, a gente tem que a nossa área é igual a raiz de 10,5 vezes 10,5 menos 8, vezes 10,5 menos 6, vezes 10,5 menos 7. Primeiro, a gente faz tudo que está dentro do parênteses, né? O restante eu mantenho. Mantive o início. 10,5 menos 8 deu 2,5. 10,5 menos 6 deu 4,5. 10,5 menos 7 deu 3,5. Beleza. Agora eu faço as multiplicações dos quatro valores. Então, mantenho o início. 10,5 vezes 2,5 vezes 4,5 vezes 3,5 deu 413,43. Tirando a raiz desse valor, eu encontro que a área, o espaço territorial, a superfície é de 20,33 metros ao quadrado. A partir daí, com esse valor, eu determino quantidade de adubo, estande, que é o número de planta, se vai dividir para 3 filhos, quanto que fica cada gleba de cada filho, e assim por diante, né? Então, o nosso resultado final da nossa área, né, do nosso triângulo, da nossa gleba, com o lado 8, 7 e 6, é uma área de 20,33 metros ao quadrado. Assim, a gente encerra mais uma aula e a gente se encontra nos próximos capítulos. Um abraço.